Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Uira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Boa tarde, Denildo. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Pedro Pereira. Boa tarde a todos os rádio ouvintes da Rádio Campina FM. Você que nos escuta aí pelas ondas já 93.1. Você que depois vai acompanhar essa entrevista aqui, essas informações de saúde que a gente vai dar pelo nosso Instagram, o @DRUirapb. E você que está aí no seu carro, indo para o trabalho, enfim, viajando, vindo aqui para Campina, diga para o motorista que faixa contínua não é para fazer a ultrapassagem, tá certo, gente? Faixa contínua amarela não é ultrapassagem. Então, Lenildo, lembrar alguns assuntos importantes, né? Mandar um abraço pro professor Vanderlei de Brito, para Maria Ida Staimilha. A gente teve reunido aí no último dia 15, à noite, uma reunião ordinária do Instituto Histórico de Campina Grande, né? Para definir os próximos passos aí, ver o que a gente fez e ver o que será feito agora no ano 2026. Foi muito importante essa reunião. Também relatar outro momento histórico que teve aqui no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Eu acho que foi a primeira vez que veio um ministro, fora Alcides Carneiro, né, visitar o HU. Né? O ministro da Educação esteve aqui, Camilo Santana, junto com o presidente da EBSER, o Arthur Quioro, e o reitor Camilo, o professor Homero, nosso superintendente, todo mundo reunido, um grande público, para a inauguração da nova UTI adulto, da oncopediatria e da pediatria do hospital, né, da reforma, né. A UTI é uma UTI inteiramente nova, Leandro, com 10 leitos, né, estrutura de primeiro mundo realmente. A UTI ficou muito bonita, elogiada em todos os aspectos, e principalmente o que ficou evidente, o elogio, foi o aspecto humano, né, o corpo altamente qualificado, técnico, que a gente tem lá no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Então, mandar um abraço para todo mundo lá do HU, mandar um abraço para o pessoal do ProSangue, que escuta também essas nossas entrevistas, o pessoal do Hospital da FAP também, que está na audiência, para minha esposa Débora, que fez aniversário ontem, viu, Lenildo Ferreira? Tudo bem, parabéns para ela. Obrigado, comemos um bolinho lá em casa com os meninos, e um abraço para você aí que está nessa fantástica audiência. Lenildo, hoje eu vou falar sobre um tema importante, principalmente quando eu vi uma notícia, Silas, da questão dos jogadores aí de um time de futebol do São Paulo, né, Futebol Clube, que estavam tomando aí uma dessas canetas emagrecedoras, né, e a gente ainda não sabe como é que foi essa indicação, enfim, se eles estavam realmente com um acompanhamento médico. Então eu resolvi trazer hoje o assunto da automedicação. A automedicação, ouvintes, é o uso de medicamentos sem qualquer orientação profissional. Muitas vezes por indicação de um amigo, de familiar, de um colega de trabalho, né, até mesmo por experiências passadas. E estatísticas mostram, viu, Pedro, que cerca de 90% dos brasileiros já se automedicaram em algum momento, né? E a gente tem que 20% dos quadros de intoxicação que chegam nos pronto atendimentos, né, atendidas nas nossas emergências, elas têm relação com a automedicação. Além disso, é uma prática perigosa, ouvinte, Silas e Lenildo, porque ele pode mascarar sintomas importantes, como, por exemplo, um infarto, um AVC, infecções e outros problemas crônicos de saúde que precisariam de um atendimento médico especializado. Então, um estudo mostra que, pelo menos aqui no Nordeste, as estimativas estão em torno de cerca de 23% de automedicação ativa. Então imagina aí aquelas canetinhas aí que o pessoal está tomando, se não tivesse essa determinação da Anvisa de que ela seja com a receita controlada, ou seja, uma receita em 2 vias produzida por um médico assistente, o que é que estaria acontecendo? Porque eu me recordo que alguns meses atrás essas canetas chegaram a estar em falta antes dessa norma. Então o pessoal que estava tomando com indicação médica ficou a ver navios durante um tempo, entendeu? Porque essas medicações estavam sendo usadas, Silas, de modo recreativo. Tipo assim, o pessoal fazia assim, olha, tem um protocolo agora do carnaval, então você vai começar a tomar a canetinha, a partir agora de dezembro, né, vai dar fugir dessas comemorações, né, de final do ano, essa comilança,
E no carnaval, você tomando essas canetinhas, você vai estar pronto para estar o carnaval em forma, para poder curtir o carnaval. Né? Eu cheguei a ver iniciativas desse tipo, né, na internet. Então, os anti-inflamatórios, os analgésicos, eles são as medicações mais usadas, relaxantes musculares, antigripais de maneira geral, até porque você compra ali na farmácia, né, sem receita médica. Tem dizendo lá, uso sob prescrição médica, mas as pessoas compram sem receita, porque não tem retenção de receita, né? São medicações sintomáticas. Mas o uso delas é perigoso, o uso crônico, o uso exagerado, porque pode provocar danos aos rins, ao fígado, ao estômago e até mesmo, Lenilton Ferreira, ao coração, tá? Tomar essas medicações de forma desproposital. Então a gente alerta aos radiovintes algumas situações de quando você não deve ficar se automedicando. Por exemplo, uma febre com mais de 48 horas, uma dor abdominal persistente, tá certo? Falta de ar, um chiado no peito persistente, desmaios, tonturas frequentes, tá certo? Uma ferida que não está cicatrizando, olha, atenção para o câncer, né? Aquela ferida não está cicatrizando, você está botando pomadinha, está botando alguma situação e não está dando jeito, procura um médico, pelo amor de Deus. A gente sempre diz isso, né? Em até 21 dias, procura uma assistência. Uma dor de barriga, para dizer a outra palavra, né? Por mais de 3 dias, tá certo? E aqueles sintomas que a pessoa tem sempre vai e volta. Aquela tonturinha que a pessoa está lá 3 vezes por semana, 4 vezes está sentindo aquela situação de maneira constante, uma cefaleia. Procure, uma cefaleia que é a dor de cabeça, viu, Leandro? Usar o termo aqui. Então, mesmo remédios inofensivos, especialmente, por exemplo, você que está tomando aí essas medicações analgésicas, anti-inflamatórias, você não sabe como é que está seu rim. Você fez exame esse ano, de 2025, então eu aposto que tem alguns ouvintes aí que não fizeram nenhum exame nos últimos 3, 4, 5 anos. Né? E estão tomando aí essas medicações, principalmente anti-inflamatórios, sem ter noção de como está o funcionamento dos rins. E essas medicações agem vamos dizer assim, de forma exagerada ou usada sem uma indicação correta, vão agir prejudicando os rins das pessoas. Eu já tive pacientes que perderam o rim, Lenilton, por uso crônico abusivo de anti-inflamatório. Né? Então, também há o perigo dessas interações medicamentosas. São pessoas, por exemplo, que usam essas canetas emagrecedoras e outras medicações para emagrecer sem orientação, sem estar em acompanhamento, sem estar fazendo uma suplementação alimentar adequada, sem estar sendo vista por um nutricionista para orientar a melhor forma de tomar essas medicações, sem estar acompanhamento com educador físico. Então, Silas, uma coisa que a gente vê aí são pessoas com um quadro chamado de sarcopenia. Ela tomou tanto aquelas canetas de uma forma descontrolada, né, às vezes nem prescrita, conseguindo de formas aí que a gente não sabe como é que estão conseguindo, e estão perdendo massa muscular. Entendeu? Estão ficando sarcopênicas, é esse o quadro, é sarcopenia, essa perda exagerada de massa muscular. A pessoa está emagrecendo, mas está perdendo basicamente mais a massa muscular. Então isso é muito ruim, entendeu? E são pessoas que, quando a canetinha acabar, provavelmente vão ter um reganho de peso. Né? Quando não conseguir mais comprar a caneta, ou quando dizer, você realmente tem que ir para um médico para prescrever e para você ser acompanhado. Irá, uma curiosidade em relação a essa febre agora dessas canetas. Recentemente, um médico, inclusive, foi preso, saiu repercutindo na mídia nacional, suspeito, a gente tem que tratar assim, porque no Brasil, enquanto não é condenado no trânsito de julgado, se não for um pobre ladrão de galinha, é suspeito, de que ele estaria participando de um esquema em que as pessoas estavam tendo acesso a essas canetas em farmácias que deveriam atuar como farmácia de manipulação, mas que, na verdade, estava produzindo em escala. E esse médico, ele disse que, na verdade, ele não era sócio dessa farmácia, não. Ele só era contratado de algumas empresas. Como é que fica esse negócio na ética médica sobre a atuação do profissional de medicina indicando medicamentos ou esse tipo de produto? Há restrições para essa atuação do médico? Sim. Inclusive, ele tem que deixar bem claro se ele tem conflito de interesse, né, naquela situação. Isso aí tem que ficar claro. Né? Inclusive, nas nossas palestras, um médico, quando vai dar uma palestra, é importante ele deixar claro se ele tem algum conflito de interesse, especialmente porque a gente vai falar de algumas medicações, de certos tratamentos, entendeu? Então, esse conflito de interesse você tem que deixar claro para aquela pessoa que vai se consultar com você,
Por exemplo, você é cirurgião, você é uma figura que a gente chama de speaker, né? Você é o speaker da Johnson aqui em Campina Grande. Estou dizendo assim uma coisa bem, para ficar bem fácil, entendeu? Do ouvinte entender. Você é o speaker da Eli Lilly, que é a fabricante do Mounjaro, né? E uma coisa que eu acho estranho, Lido, nessas formulações de manipulação é assim, se aquela medicação ela só é produzida por um determinado laboratório no mundo e a patente não está quebrada, o que é que eles estão usando nessas, entre aspas, formulações? Entendeu? Sinceramente, eu não sei. Assim, são coisas bastante duvidosas. A gente tem as questões que são aprovadas pela Anvisa. Então, para usar aquilo ali, não é para usar essas outras situações aí, porque o que é que tem ali naquela formulação? Ira, e um outro ponto sobre essa questão de de automedicação, é a história da dependência. Isso é verdade? Por exemplo, eu conheço um camarada que, se você passasse meia hora conversando com ele botava um soro no nariz umas 60 vezes. E depois ele teve uns problemas por conta desse negócio, desse soro. E dava para ver que não era mais só o problema que ele estava tratando. Virou um vício do camarada, porque tudo eu acho que o camarada se vicia, em tudo. Tem que tomar cuidado mesmo para a pessoa não virar dependente do medicamento, que é muito comum as pessoas terem um remedinho de estimação. Olha, eu tomo um remedinho todo dia para dor de cabeça, eu tomo um remédio para não sei o quê. Tem que tomar cuidado, senão você pode ficar dependente. Tem que tomar, e eu vou explicar, vou citar um país onde isso está um problema de saúde pública, né, com relação à dependência do fentanil, que são os Estados Unidos, né? Por quê? Porque lá, Lênio, eles não têm, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma medicação para dor muito tranquila que a gente acha no dia a dia, a dipirona, né? Você não tem essas medicações de modo simples, né? Não tem nos Estados Unidos a dipirona, né? Você tem muita dificuldade para achar um paracetamol, entendeu? Que é o Tylenol, né? A medicação ética, né? O nome da medicação ética. Então, muitas vezes, em pós-operatórios, em situações de dor, são prescritos opioides de baixa ou média potência. E algumas pessoas tendem a se viciar naquilo ali, principalmente quem tem dor crônica. E algumas dessas pessoas vão partir para as drogas ilícitas, porque é difícil você conseguir uma medicação dessa, porque é extremamente regulado o mercado norte-americano, né, de medicamentos. Então, você teria que pagar uma consulta para um médico que não é barato lá, você não tem, assim, um sistema único de saúde, entendeu? E conseguir uma medicação que já é cara. Então, isso aí explica, em parte, isso é um problema bastante complexo, a questão do fentanil nos Estados Unidos, né? E o fentanil lá, gente, é como uns cristalzinhos, né? Parece um açúcar, né? Inclusive tem um vídeo bem interessante no YouTube mostrando um policial, faz uma batida, né? Policial, ele vai abrir a mala de um carro e os cristais de fentanil sobem aquela nuvem. E imediatamente ele entra em coma, por ter respirado aquilo ali numa dose altíssima. Então, lá ele já tem uma medicação chamada Narcan, que é quem reverte os efeitos disso. O pessoal lá já tem inalatório, né, para poder, quando eles veem uma pessoa com sintoma, com suspeita de estar com como é que se diz, uma situação dessa, já fazer um coma, né, induzido por droga, já poder agir prontamente e chamar o socorro. Foi isso que aconteceu com esse policial. Ele foi salvo pelo colega dele que presenciou a cena. Ele dá para ver os cristais, assim, aquela fumaça brilhando assim, e era fentanil, camadas e camadas de fentanil, porque do jeito que eles fazem lá, Pedro, parece vidro, parecem pastilhas de vidro, né, o fentanil. Então é um problema de saúde pública gravíssimo nos Estados Unidos. Em ruas de cidades, por exemplo, como Nova York, em cidades da Filadélfia, você vê assim um quadro, parecem uns zumbis, assim, andando no meio da rua, pessoal. É muito grave esse problema de saúde pública lá, mas não é uma situação tanto de automedicação, é porque é difícil obter uma medicação também legalizada e as pessoas às vezes partem para situações de drogas ilícitas para poder satisfazer o vício que elas têm. Então, mandar um abraço para todo mundo aqui que está na live, Sargento Josenilda, um abraço para Sargento Neto, para Israel, para Aretusa, para Rosilda, para Márcia, todo mundo aqui, Jarismar, Rodolfo Nóbrega, Vitorina Nelsina, que está aqui, a grande fotógrafa, né, fotojornalista, mandando um abraço aqui também na live. E é isso, estou à disposição de vocês para qualquer situação que vocês queiram perguntar. Só fazer um acréscimo, Ira. Você estava citando essa questão dessas canetas emagrecedoras e como isso se tornou até algo, utilizando um termo que você utilizou,
para divertimento, né? Como é que é? Recreativo. Recreativo, exato. Recreativo. Isso. A polícia divulgou hoje que está investigando, na verdade, uma quadrilha especializada em roubar esse tipo de medicamento. Só em um caso, na capital João Pessoa, o valor estimado de prejuízo para a farmácia que foi atacada por essa quadrilha é de R$200 mil. Ou seja, se há quem roube, é porque há um mercado consumidor paralelo dessa situação. Não é difícil, não. Se você pesquisar aí nesses Instagrams da vida, você passando pelos anúncios, vai uma hora ou outra aparecer um anúncio impulsionado. Algum protocolo esquisito aí. Nem somente os protocolos em si, Irá, mas a venda avulsa mesmo das canetas. Gente que traz isso através de contrabando, compra fora do Brasil e traz isso ilegalmente para o país, que é o contrabando de estrito senso. Enfim, se tornando um agravante ainda maior dessa febre da utilização desses medicamentos, né? Pois é, isso é preocupante, porque essas pessoas estão usando sem nenhum critério, às vezes nem precisava. Será que um jogador do São Paulo, que para nós precisava usar uma medicação dessa? Entendeu? Então você tem um recorde de lesões esse ano. Eu estava só comentando com um colega as centenas de milhões de reais que esse clube deixou de prospectar por causa dessas situações, entendeu? Da perda de eficiência de um time inteiro, né, no campeonato. Quem acompanha futebol aí, imagina o que é que eu estou falando. O jogador ele precisa comer. O jogador é uma pessoa que gasta uma quantidade enorme de calorias, ele precisa treinar, ele precisa estar bem, ele não pode beber, né? Alguns jogadores aí não seguem muito isso, mas enfim. Então, assim, então eu digo para as pessoas aí, bem, você não é um jogador de futebol, não é um jogador de alta performance, a obesidade, né, que é o que leva algumas pessoas a terem a indicação do uso dessas canetas, é uma doença complexa, multifatorial, precisa de assistência médica, precisa ter a figura do médico ali, tá certo? Coordenando a situação, porque é multidisciplinar. Não é só o médico, você tem toda uma cadeia multiprofissional de assistência àquela situação ali. Não é fácil. Quem é obeso aí, que está lutando para vencer a obesidade, sabe do que eu estou falando. Você que é ex-obeso, como por exemplo Silas, que está aqui em forma, e só ele sabe a luta que ele empreende todos os dias para manter a forma, acordar de 4 horas da manhã, ir para academia, entendeu? Não Fechar comer a o mundo boca, todinho. não comer tudo que vem pela frente, entendeu? Procurar se controlar, enfim. E algumas pessoas vão precisar do uso dessas medicações, porque vão ter a indicação correta. E você aí que está usando essa medicação de uma forma incorreta, infelizmente você poderá ficar com esse quadro de sarcopenia, perder uma massa muscular de maneira excessiva e vai ter os efeitos colaterais disso, né? E não tardam a surgir. Além da questão do reganho de peso, né? Que vai ter muito mais evidente do que aquelas pessoas que estão no acompanhamento correto, fazendo suas atividades físicas e com a alimentação em dia. Então é isso. Meu amigo Dr. Irá, agradecer pela participação, sempre trazendo temas extremamente importantes. Nesse caso, também um tema que está na ordem do dia. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês aqui no programa. Até o próximo, se Deus quiser, na véspera de Natal, né, Nélio? Isso. Então, um abraço para todos vocês. Tchau, São 12 horas, 12 não, eu tô querendo moer, eu ainda tinha coisa para moer, hoje eu tô azedo com esse negócio. Olha, hoje é aniversário de Silas, hein? Também mandar um abraço aqui no ar para Silas, aqui fazendo 31 anos, né, Silas? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja sempre, Silas, te promovendo aqui na vida o que há de melhor, com uma vida longa, com autonomia, tá certo? Principalmente autonomia, saúde, para você vencer aí todas as batalhas aí que estiverem na sua frente. Um grande abraço. Na Campina FM o som vai rolar. Dr. Irá chegou pra te ajudar.